Bem, então hoje eu queria conversar com vocês, começar fazendo uma pergunta, né? Vocês já agradeceram alguém na vida de vocês por fazer pergunta a você? Claro que não, filho, fazer pergunta é muito chato, né? Alguém fica te perguntando toda hora, né? Não é assim? Fala, claro que não. Mas a gente devia agradecer as pessoas que nos perguntam, porque é pergunta que te faz crescer. Porque ela vai te motivar a procurar por algo, vai te incentivar a ler, vai te fazer buscar alguma coisa. São as perguntas que nos fazem crescer. Seja a pergunta mais trivial, é porque a gente não presta atenção nisso. São as perguntas que nos põem para frente, que nos põem para andar. Então isso é lindo, porque o nosso Deus é o Deus da pergunta. Né? Deus Pai, lá em Gênesis, ele fez a primeira pergunta para Adão, vocês lembram? Alguém lembra? E ele perguntou, e vive nos perguntando, e ele perguntou para Adão, onde estás? E Deus vive nos perguntando onde estamos, porque Ele está sempre nos lembrando quem somos, quem Ele é, qual é o caminho, onde estás? E Jesus, a pedagogia de Jesus no Evangelho é perguntar. Já lá no início, Jesus perguntou quando os discípulos vieram atrás dele, lembra quando ele passou e João falou, eis o Cordeiro de Deus? Aí os discípulos vieram atrás dele, dois vieram atrás dele, João era um deles, e Jesus perguntou assim, o que buscais? Depois ele pergunta, lá em Cesaré de Filipe, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois ele pergunta, e para vós, quem diz, quem eu sou? E depois ele pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas, Pedro? Então, as perguntas de Jesus vão nos colocar sempre diante do mistério do que Ele é, do mistério da vida dEle, do mistério das opções dEle, para fazer para nós perguntas, porque responder quem é Ele me compromete, porque eu me comprometo com Ele, eu tenho que andar no caminho dEle, eu me arrisco nele. Então, é um momento de pensar, e a nossa vida inteira é pergunta, nós estamos sempre perguntando. Menino nem bem aprendeu a falar, ele pergunta por quê? Criança de 3 anos, então, ela não sai do porquê. Porquê? Porquê? E o dia que a gente perder a capacidade do porquê, nós vamos perder a capacidade de muita coisa na nossa vida. É preciso rever isto, porque isso é uma marca do cristianismo, da nossa espiritualidade. Porque quando eu paro para poder analisar essa pergunta de Jesus, que foi visto isso no Evangelho, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não quer que a gente responda baseado nos dogmas, muito menos baseado naquilo que vocês já ouviram, muito menos baseado em respostas prontas e falar, Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor, o Redentor, de quê? Se nem a gente sabe de que é. Não é para responder isso, não é isso. Responder essa pergunta para Jesus, isso nos compromete. Porque, na verdade, a pergunta é para nós. Quando eu me coloco diante dele, é para poder fazer as perguntas para mim. Diante dele, quem eu sou? Diante dele, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? E para quem eu estou fazendo isso? Então, na verdade, a coisa é inversa. É Ele que nos coloca em direção a gente mesmo. É Ele que vai fazer com que muitas vezes essas perguntas, e Jesus era audacioso nas perguntas dele, que vai nos colocar em crise, porque muitas vezes nós temos imagens de Deus tão equivocadas, nós carregamos coisas tão erradas de Deus. Então quando Jesus nos pergunta é para nos sacudir, falar, a vida da gente tem que ter sentido. Jesus nunca chegava perto das pessoas, e Jesus nunca obrigou ninguém a acreditar nele, nunca tentou seduzir as pessoas pelo discurso, nunca fez isso. Jesus, na verdade, ele indagava, ele questionava, ele nos colocava a nossa vida em movimento. Fala, qual é o sentido das coisas que vocês fazem? Para que vocês vivem dessa forma? Por que vocês estão fazendo isso? E para quem? Gente, a falar que acreditamos em Jesus é assumir uma atitude na vida que tem que ter coerência. Mas eu fico observando que a grande maioria de nós ainda não tomou uma atitude muito profunda e verdadeira diante de Deus, porque a gente ainda não fez uma experiência verdadeira com Jesus vivo, como uma pessoa. E a gente ainda fica muito naquilo que eu vou em igreja, viver uma religião de domingo, viver uma coisa mais ou menos. Deus não é assim não. A nossa vida vai ser transformada o dia que eu acreditar em Jesus
vivo. O dia que eu conviver com Deus vivo. Isso é que vai fazer diferença na sua vida. Aí você poderá dizer quem é Ele. Porque a gente atualmente até fala que Jesus é o Senhor, mas a gente vive dando as costas para os projetos de Deus. Aliás, qual é mesmo o projeto dele? O que é mesmo que Ele quer? Eu não sei direito. Eu falo que Ele é mestre, mas Ele é mestre de qualquer outra coisa, menos meu. Eu falo que eu pertenço a uma religião, mas eu não sigo Jesus. Eu não sou seguidor de Jesus. Seguir Jesus é assumir a nossa vida. A resposta é outra. O que Jesus quer é outra coisa. Porque não estamos falando em crer em alguma coisa, mas crer em alguém. É numa pessoa. Então muitas vezes nós agora na nossa vida podemos estar vivendo perguntas. Fase de perguntas. E eu digo que quando a gente caminha com Jesus, quantas coisas a gente gostaria hoje de perguntar para Ele? Né? Então o que eu posso dizer é o que os teólogos dizem. Se você nesse momento está vivendo alguma situação de pergunta na sua vida que ainda não tem resposta, que ainda é uma dúvida para você, muitas vezes nós estamos vivendo essa fase de pergunta porque nós ainda não estamos com o coração preparado para ter a resposta. Então ame essa fase de pergunta, ame as perguntas que estão dentro de você. Ame, e vai ter um momento, quando você menos perceber, essa resposta te é dada, e você vai passar a vivê-la. Então, Deus está atento a todas as nossas perguntas, mas Ele também nos pergunta. Porque a nossa vida não pode ser um viver por acaso. Nossa vida tem que ter um sentido, tem que ter uma paixão. A gente tem que viver com Jesus por paixão. Nós não somos seduzidos por esse Deus. O amor de Jesus, a causa dele, tudo que Ele viveu não nos seduz. Aliás, eu nem sei mesmo qual era o objetivo de Jesus. Às vezes a gente nem sabe. Aperta o povo para você ver. O povo não sabe, o povo escapa. Qual era mesmo o grande projeto dele? Então nós não somos seduzidos por esse amor. Não vivemos nessa alegria de ter um Deus vivo. Então é isso que nós temos que entender e falar quando dissermos quem é Jesus. Para afirmar que Ele é o meu Senhor, o dono da minha vida, a razão de por quem eu me levanto, por quem eu envelheço e me gasto. Tem que ter coerência. Eu tenho que saber quem Ele é, qual é o projeto dele, eu tenho que estudar. Eu tenho que me encontrar. Eu tenho que me apaixonar, tenho que ser seduzida por Ele. Eu tenho que me encantar com aquele olhar. Eu tenho que pegar a doença de Jesus para saber que eu nunca mais vou ser curada. Porque quem adquire essa enfermidade, nunca mais será curado. A enfermidade chamada Jesus, nunca mais consegue se curar. Porque Ele é uma paixão. Poder conviver com Ele todos os dias é uma paixão. Permitir descobrir esse Deus vivo e entender quem eu sou diante dele. Esse mistério que a gente não consegue compreender. Mas que a gente também não é para poder passar pela vida sem sentido. Quando Deus nos questiona para que a gente possa ter uma atitude de fé na vida e ter coerência com tudo que fazemos. Não podemos andar ou tomar atitude sem que aquilo tenha um sentido, por que eu faço e para que eu faço.